Olá, meus amiguinhos! Hoje a tia tem uma historinha muito legal para contar para vocês. A nossa historinha é o filho pródigo. Você conhece essa história? Muito boa, né? Então, a nossa história está baseada no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. A nossa história se passa, certo homem tinha 2 filhos e o mais moço foi ter com o seu pai e lhes disse: Pai, ele olhou assim para o filho, todo amor: Pai, dá-me dos bens que me cabe. E o pai olhou para o seu filho amado, mas como ele o amava muito, ele repartiu os bens e o entregou ao filho. Passando não muitos dias, o filho mais moço pegou, ajuntou todos os seus bens, tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou tudo que ele tinha, todos os seus bens. Ele fez muitos amigos, crianças, você sabia? Fez muitos amigos e aí ele gastou tudo, não tinha mais nada. E depois de ter consumido tudo, sabe o que foi que aconteceu? Sobreveio aquele país onde eles estavam vivendo uma grande fome. E aí ele começou a passar, necessidade, porque ele não tinha nada para comer. E aí ele resolveu pedir emprego, né? Porque ele estava com muita fome. Nem emprego decente ele conseguia. Mas aí ele foi ter com um homem e o homem mandou ele procurar lá um campo para ser guardador de porcos. E aí ele foi ser guardador de porcos, Ele foi ser guardador de porcos e ele comia, a comida também dos porcos. Eles ficavam dividindo porque ele estava com muita fome e ele precisava comer. Mas aí ele lembrou do pai e ele pensou: meu pai, os trabalhadores de meu pai comem com tanta fartura e eu aqui morrendo de fome. Então ele levantou e pensou: irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como você trata os trabalhadores. E aí ele levantou e foi. E foi. Sabe o que foi que aconteceu? O pai sempre ficou na expectativa que um dia seu filho retornaria para casa. E aí, quando o pai o avistou, seu filho de longe, ele sabia que era seu filho. E ele saiu correndo e foi encontrar com seu filho. E ele o abraçou e o beijou muito. E aí o filho chegou diante do pai e disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, pegou o filho, levantou o filho e disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa. Aí os servos trouxeram a melhor roupa. Aí ele colocou no seu filho, colocou um anel e também sandália nos pés. E mandou matar um novilho cevado, fez um grande banquete para o seu filho. Aí ele disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar e todos estavam comemorando a volta do filho pródigo. E as crianças, 3 objetos, você se lembra o que a tia falou? Isso,
roupas, anel e sandálias. A roupa simboliza o nosso ato de justiça. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele torna a nossa justiça. E o anel? O anel simboliza o selo. Nós fomos selados com o Santo Espírito da Justiça. Então o anel simboliza o Espírito que recebemos em nosso espírito e nos sela confiando que pertencemos a Deus. E a sandália? A sandália é a separação, simboliza a eficácia da salvação de Deus que nos santifica e nos separa do mundo. Porque o mundo cria barreiras que nos impedem de ter comunhão com Deus. Por isso, minhas queridas crianças, o nosso Pai Celeste nos ama e Ele quer sempre o nosso bem. Assim como o nosso Pai terreno também nos ama e quer sempre o nosso bem. Beijos. No caminho para